Olá, turma do quarto ano, bem-vindas, Bia e Mãe. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, falaremos sobre texto narrativo. Texto narrativo é o texto que o narrador conta os fatos que acontecem, podendo ser o narrador personagem ou o narrador observador. Narrador personagem, ele conta o que acontece e ele é personagem da narração. Narrador observador, ele conta o que está acontecendo, os fatos, mas ele não participa da história. Vamos ao nosso texto narrativo. Minhas férias, pulo uma linha, parágrafo. O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias na escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia, não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está nas férias. E no último também, não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Era o primeiro dia e era para ser a aula de português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho na classe estava mesmo ensurdecedor, o que explica o fato de ninguém ter escutado a professora gritando para a gente parar de gritar. Todo mundo estava bem surdo mesmo. Mesmo quando ela bateu com os livros em cima da mesa, a nossa surdez passou e todo mundo olhou para ela. Ela estava em pé, na frente do quadro, e ficou em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para a gente. Quando um professor está em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para você, é melhor também ficar em silêncio, com uma cara de sem graça, olhando para um ponto qualquer, que não seja a cara brava do professor. A professora puxou a cadeira dela e se sentou. Atrás dela, no quadro negro, eu vi decretado o fim das nossas férias e o fim do nosso primeiro dia de aula sem aula. Estava escrito: quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias. A nossa fé perde toda a graça. De repente, as nossas férias ficam silenciosas. Onde já se viu, sem barulho? E além do mais, eu tenho certeza que a professora nem quer saber de verdade como foram as nossas férias. Ela quer só saber como é a nossa letra e se a gente tem jeito para escrever redação. Aqueles 2 meses inteirinhos, preocupados, estavam prestes a virar 30 linhas de preocupações com acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima com a letra legível depois de tanto tempo sem treino. Esse texto narrativo, o personagem conta a história do primeiro dia de aula, do que ele gosta do primeiro e do último dia, porquê de cada um, e que aquele dia perdeu o sentido que geralmente tinha para ele. Porque a sala não parava de falar e todo mundo gritando, a professora
também começou a gritar para tentar fazer a sala parar de falar. Só depois que a professora bateu com os livros em cima da mesa, que a sala ficou em silêncio, e ele continuou contando depois o que estava escrito na lousa, e foi a partir desse momento que ele percebeu que as férias tinham acabado e que aquele não era mais como os outros primeiros dias de aula. Pois é, naquele momento eles tinham que fazer uma redação a respeito sobre das férias, e que, na verdade, a professora não estava querendo saber das férias de cada um deles, e sim saber se eles sabiam fazer uma redação, se eles tinham uma letra legível. Vamos à interpretação de texto. Página 19. 1. Você já sabe que o narrador pode se apresentar de duas formas em um conto. Narrador-personagem é o personagem, a história acontece com ele. Narrador-observador conta os fatos vividos pelos personagens, mas não participa deles. Agora responda. O narrador do conto é narrador-personagem ou narrador-observador? Aí a resposta disso, né, Bia? 2. Na sua opinião, por que a autora escreveu o conto usando uma criança como narrador? B. De acordo com o texto, que semelhança existe entre o primeiro e o último dia de aula? C. Em que momento foi decretado realmente o fim das férias? D. Na sua opinião, na opinião do narrador, qual foi a intenção do professor ao pedir uma redação sobre as férias? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço virtual. Um grande abraço virtual. Fique com Deus.